Olá, noivinha! Seja muito bem-vinda ao Noiva em Curso. Eu sou a Débora Fagundes e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre lua de mel. E para esse primeiro vídeo, sim, estou inaugurando uma nova série sobre viagens, sobre lua de mel. E esse é o primeiro vídeo de toda essa série. A gente vai falar sobre Cancún. Essa foi a última viagem que eu fiz antes da pandemia. Eu fiz entre amigos, mas eu posso tranquilamente adaptar aqui para falar para vocês sobre lua de mel, Porque eu tô com a minha memória bem fresquinha de todos os passeios, de dicas de onde ficar, como economizar. Então eu acho que esse vídeo vai ajudar muito você se você pretende passar a sua lua de mel em Cancún. Então bora lá? Antes de mais nada, já deixa aquele curtir nesse vídeo que você me ajuda a divulgar esse vídeo para mais pessoas. E se quiser, se inscreve nesse canal porque eu tenho muitas dicas sobre casamento. Com certeza vai ser muito útil para você. Se você está caindo de paraquedas agora aqui no meu perfil, eu tenho um lema muito importante, que é fazer um casamento ultra econômico, mas com um ótimo custo-benefício. Ou seja, nem sempre a opção mais barata é melhor, Mas sempre usando a inteligência. E a mesma coisa se aplica para as viagens, tá? Inclusive nas viagens eu tenho um lema mais forte ainda, que é economizar sem passar perrengue, porque eu gosto de conforto, mas também gosto de economizar. Então, só para você entender que é mais ou menos por essa linha que eu vou seguir durante o vídeo. Mas, claro, todas as vezes que eu for falar sobre algum assunto, eu vou citar se aquilo é mais exclusivo, mais caro, mais econômico. Então, eu tentei fazer um compilado que abranja todos os gostos aqui. Esse é um primeiro entendimento que você tem que ter, inclusive, sobre Cancún. Por que eu falo isso? Quando a gente começa a estudar sobre o destino para ir, para Cancún, você começa a ver muita informação. Se você entrar em qualquer site, você vai ver que tem uma carrada de informações que você pode seguir e vai te gerar uma confusão mental, porque assim, são muitas coisas. Você começa a pesquisar, daí você descobre que dá para ficar em vários tipos de lugares diferentes em Cancún. Depois você percebe que existe, além de Cancún, existem outros nomes que começam a surgir em volta de Cancún. Um desses destinos é Playa del Carmen, que foi um dos lugares que eu fiquei também. E também Tulum, você já deve ter ouvido falar esse nome. É um paraíso onde as blogueiras mais famosas costumam ir para tirar aquelas fotos maravilhosas e paradisíacas. Então eu comecei a ficar super em dúvida e a minha cabeça borbulhou. Eu pensei assim, meu Deus, eu queria ir para Cancún, achei que ia ser fácil. E de repente eu vi que tem muita dica e isso, em vez de me ajudar, me confundiu. Então calma. Agarra esse vídeo até o final, vai comigo até o final, que eu tenho certeza que eu vou te ajudar a esclarecer muito a sua cabeça. Então, para começar, eu vou te situar, no mapa, para você entender um pouquinho sobre o que é Cancún, o que é, o que são essas regiões que eu falei, que é Tulum e Playa del Carmen. Basicamente, Cancún fica em um set, a parte que a gente costuma chamar de zona hoteleira, que é a zona onde estão os maiores resorts e hotéis. Ela faz como se fosse um set no mapa. Percebam que dentro desse set, que é uma área bem estreita, é onde estão os principais hotéis, aqueles hotéis que a gente vê bem famosos, que a gente vê em filme, novela. Eles ficam nessa região e não é por acaso não, tá? Essa região costuma ser a região com as águas mais bonitas, as águas menos agitadas, tá? Aquelas águas cristalinas que você vê em foto, geralmente, se você está falando de Cancún, é nessa região que vai ficar. E aqui eu tenho alguns... Eu tô com uma colinha aqui que eu vou olhar enquanto a gente conversa. Eu tenho alguns adendos para fazer, tá? Sobre Cancún. Então, para situar vocês sobre Cancún especificamente, é bem importante que vocês saibam que Cancún é o lugar mais famoso, é o mais caro também, o mais luxuoso, mais glamouroso e também o lugar mais agitado. Então, se você pensa nisso, nesse tipo de lugar, você quer uma badalação, você quer um agito, Cancún é um ótimo destino. Mas aí você pode estar se perguntando, tá, mas aonde em Cancún que eu fico, Porque essa também foi a minha primeira dúvida. Então você pode escolher ficar nessa zona hoteleira que é onde eu falei, que são esses resorts. Geralmente eles têm o sistema All Inclusive, que é tudo incluso mesmo, ou seja, você paga a diária e lá tá incluso a bebida e a comida. E eu estou falando de bebida alcoólica também. Então, assim, se na tua cabeça você sempre teve aquele sonho de ficar em um mega resort com tudo incluso e poder usufruir de tudo que ele tem, talvez essa seja a solução para você. Mas já te adianto que os preços são os mais caros. Por quê? Porque é luxo, gente? Então você tem que pagar para ter isso tudo em abundância, poder ficar lá desfrutando de comer na beira da piscina, poder pegar a praia na frente do hotel. Então, sim, isso tudo tem um preço. E é bem provável, então, que você vai pagar muito mais caro. Só para vocês terem uma ideia de parâmetro, a primeira vez que eu comecei a pesquisar sobre ir para Cancún,
eu ia contratar um pacote fechado para passar 7 dias, ele ia sair mais ou menos R$7.000. E depois, quando eu, no final das contas, depois de você ver todo esse vídeo, você vai tirar suas próprias conclusões, eu percebi que eu podia fazer uma viagem totalmente diferente. Eu não peguei um resort, ao contrário do que muita gente faz. E a minha viagem durou 11 dias pelo mesmo preço. E eu fiz muita coisa. Então, eu já vou situar vocês nisso, tá? Mas só para vocês entenderem que, realmente, se você quer esse conforto, se você quer toda essa mordomia, você vai pagar mais caro por isso. Mas isso não é um problema. Se esse for o teu estilo, se você pretende ficar bastante dentro do hotel, tá? Essa observação também é bem importante, porque assim, você vai pagar por tudo isso, então vale a pena você ficar mais tempo lá dentro, né? Não adianta você pagar pra ficar dentro do hotel e sair pra passear o dia inteiro, nem pisar dentro do hotel direito, tá? Então isso é uma coisa que você tem que levar muito em consideração. Por isso que eu acabei não ficando nos resorts all inclusive, porque eu passeio praticamente todos os dias fora do hotel. Então eu quis ficar mais livre. Fica aí já a primeira coisa para você ter em mente. Se você é desse estilo que gosta de ficar dentro do hotel, usufruindo de tudo que ele tem direito, talvez essa seja uma ótima opção para você. Tá, mas agora você deve estar falando assim, poxa, eu já descartei então, é super caro. Olha, não. Aí que tá o pulo do gato. Vamos começar a ver os detalhes. Se você pretende ir para Cancún e viver todo esse agito que eu falei, né? Porque lá tem muito shopping, tem o famoso Cocobongo, você já deve ter ouvido falar esse nome, né? Foi muito famoso no filme do Máscara. É uma balada incrível que tem... É como se fosse um espetáculo de show junto com uma balada, tudo na mesma coisa, tá? Na época que eu fui, pagava em cerca de 70 a 90 dólares para você ter essa entrada no Cocobongo. E você podia, também tinha bebida inclusa, você podia ver o espetáculo e beber, tudo já incluso nesse pacote. É um passeio assim que ele é um pouquinho mais caro, mas ele vale muito a pena, porque é uma experiência única, então fica aí a recomendação. Isso fica em Cancún, então se você vai ficar em Cancún, vale a pena fazer esse passeio, se você tem esse estilo, que gosta mais de show, que gosta bastante do agito. Outra coisa que é super legal de fazer dentro de Cancún é fazer compras. Para quem gosta de compras, lá é um lugar incrível, tem muito shopping, muitas lojas famosas, então também é um ótimo lugar para fazer compras, tá? Eu falei dos hotéis, mas se você quer ficar no hotel mais em conta, tem como? Tem como. Se você quer fazer uma viagem mais econômica, eu sugiro você ficar num hotel no centro da cidade de Cancún, se você pretende ficar em Cancún. Ali no centro de Cancún tem ótimos hotéis, inclusive da rede Ibis, esses que são super famosos e conhecidos, que tem preços mais em conta, mas também não deixam de ser super gostosos, né, e confortáveis. Geralmente eles oferecem o café da manhã, né, que eles chamam de café da manhã continental. Alguns têm café da manhã no estilo buffet também. Essa opção é ótima para quem? Para quem quer ficar num hotel confortável, mas vai ficar fazendo bastante passeio. Então, de repente, se você vai ficar com o seu noivo, né, com o seu marido, né, depois de casados, em um hotel desses, vocês não vão perder o glamour. Por quê? Porque tem duas coisas que acontecem em Cancún, que é muito comum. Primeiro, você passa muito tempo fora do hotel, porque existe muita coisa para fazer. Sério, Cancún é incrível. Quando eu digo Cancún, eu me refiro a toda a região, tá? Descendo um pouco mais, porque a maioria das atrações que tem lá não ficam exatamente dentro de Cancún. Tem muita coisa para fazer. Então, se você for um casal que gosta de fazer passeio, nem às vezes compensa tanto ficar naqueles mega resorts como eu comentei, porque você vai passar o dia fora, tá? Existem vários pontos turísticos que também vou comentar mais na frente do vídeo, que você vai acabar, às vezes, saindo bem cedo, tipo 7 da manhã e voltando 8, 9 da noite. Então, às vezes, não vale a pena realmente. Então, esses hotéis que não tem o all inclusive, mas tem o café da manhã incluído, talvez valha a pena pra você. Pega um hotel bem legal no centro, fica tudo perto, então, às vezes é uma boa solução. Outra coisa que você pode fazer também, que é muito comum fazer lá, é você contratar o day use desses hotéis que eu comentei. Então você vai para Cancún, de repente você vai ficar no hotel no centro, mas você passa o dia inteiro, você paga para esses hotéis que ficam na beira da praia, esses mega resorts, para você usar a dependência só da área da piscina. Então você pode usar a piscina, ficar na beira da praia, aproveitar os bangalôs também, pedir drinks ali também, você pode fazer, né? Isso é a parte, mas você pode fazer isso também. Alguns incluem drinks também, então isso é muito negociável. Mas você pode fazer perfeitamente esse tipo de passeio, porque aí você ficou no teu hotel mais em conta, mas aproveitou o day use do outro hotel mega enorme. Você não precisou pagar os 7 dias para fazer isso. Entendeu? Então, essa é uma vantagem muito grande que Cancún te possibilita, você pode fazer isso. E só um comentário bem importante também sobre as praias. Como essa zona hoteleira é muito grande, muito conhecida, né? Basicamente, quando você pensa em Cancún, você lembra disso. Esses mega hotéis, eles pegam as praias para eles, tá? Não é uma coisa muito legal, né? Mas acontece. Eles praticamente ocupam toda essa área da praia
te impossibilitando de chegar diretamente à praia. A gente tem uma praia que é pública em Cancún, que dá pra entrar por ela, dá pra ficar lá tranquilamente também, super tranquilo você utilizar ela. Agora falando também da locomoção, lá em Cancún você pode utilizar táxi, você pode andar a pé e lá também tem alguns ônibus. E outra coisa que é muito comum em Cancún, por conta desses passeios que são todos longe, é muitas pessoas alugam carros, tá? Se você porventura for alugar carro, só tomar cuidado de onde você vai alugar, se vai ter seguro, como que é. E uma ressalva que não é muito legal, mas é importante fazer. A polícia lá no México costuma ser um pouco complicada, tá? Eu diria até meio corrupta. E eu já ouvi muitas histórias de brasileiros que foram pra lá e tiveram que dar propina pra guarda, por qualquer coisa, assim, eles te abordam, dependendo da situação. Então, se você estiver um pouquinho acima da velocidade, já tem que ter esse cuidado, porque pode ser que você seja abordado. Então, se alugar um carro, não tem problema, mas tome muito cuidado e faça tudo muito certinho para evitar qualquer complicação para você depois. E para fechar sobre Cancún, um último detalhe que é bem legal. Na frente de Cancún tem uma ilha chamada Isla Mujeres. Essa ilha é uma ilha maravilhosa, também tive a oportunidade de conhecer. Ela tem as águas mais clarinhas e cristalinas, então fica bem em frente de Cancún, então é uma ótima vantagem também se você quiser conhecer essa ilha. Ela está mais próxima de Cancún do que das outras regiões que eu vou comentar aqui. Pois bem, agora eu vou falar sobre Playa del Carmen, que também foi um lugar que eu comecei a perceber que existe quando eu comecei a pesquisar Cancún. Playa del Carmen é uma praia que fica um pouco mais abaixo, mas ela é estrategicamente muito bem posicionada na região ali de Cancún, Tulum e México. Por quê? Porque ela fica num lugar bem no centro, entre Tulum e entre Cancún. E vários dos passeios que você provavelmente vai querer fazer estão perto de Playa del Carmen. Então, se você já não é tanto daquele agito pesado que tem em Cancún, que é tudo muito mega, enorme, né? Eu falo faraônico, aquelas obras enormes. Se você curte uma coisa um pouco mais pitoresca, uma coisa mais assim, caminhar no calçadão, de repente Playa del Carmen seja uma ótima opção para você. Eu mesmo fiquei a maioria do tempo, quando eu fiz uma viagem de 11 dias, eu fiquei acho que 4 ou 5 dias em Playa del Carmen. Eu amei, eu simplesmente amei Playa del Carmen, porque os preços costumam já ser bem, mas assim, gente, bem mais baixos mesmo do que em Cancún, porque não tem aquela fama de ter a zona hoteleira. E eles são hotéis menores, tem também os hotéis que ficam na beira da praia, que também tem o mesmo sistema de Cancún, que são all inclusive, toda aquela coisa de você poder ter aquele luxo, com um preço um pouco mais reduzido que em Cancún. E também tem os mini hotéis, os hotéis boutiques, lá tem muitos hotéis gracinhas. Quando eu fui, como eu falei pra vocês, eu não fui pra lua de mel, então eu não fiquei, eu fiz questão de pegar o hotel mais em conta, que eu achei que tinha piscina e com café da manhã incluso. Eu sempre pego com café da manhã porque vale a pena. Então eu peguei o hotel Blue Condo e esse hotel era super simples, mas muito, muito bom. Eu peguei um dos mais baratos que eu achei, tá? Se você vai pra lua de mel, de repente pegar um pouquinho mais caro, um pouquinho mais requintado seja melhor. Como eu fui entre amigos e só queria curtir, como eu falei pra vocês, eu não passo muito tempo no hotel, então eu peguei o mais em conta mesmo que eu achei, mas que tivesse piscina e café. O que é a grande vantagem de Playa del Carmen? As coisas são um pouco mais perto uma da outra. Eu andei bastante a pé, tá? Tem uma rua principal que é incrível, cheia de lojinhas, bares e restaurantes. Você fica maluco porque você quer entrar em todos, quer comprar tudo e é um lugar incrível para você comprar lembrancinha. Então, se você pensa em levar coisas para seus amigos, né, para os pais, familiares, enfim, entra nessas lojinhas que lá os preços desses souvenirs são muito mais em conta do que comprar lá em Cancún mesmo, porque lá é tudo mais inflacionado por causa do turismo, né? Playa del Carmen é uma cidade muito gracinha, muito charmoso e realmente assim tem muita coisa gostosa para fazer lá. Inclusive, na frente de Playa del Carmen também tem outra ilha, que é a ilha de Cozumel. Você já deve ter ouvido falar nessa ilha, que é uma ilha super famosa. Ela ganhou vários prêmios já de ser uma das ilhas mais gostosas para mergulhar aí no mundo, porque dá para ver muito peixinho, ela é bem cristalina, dá para surfar também lá. Então é um passeio que é bem de frente ali, né? A ilha fica bem em frente mesmo à Playa del Carmen. Playa del Carmen também tem as águas bem cristalinas, é bem deliciosa. Tem uma parte que dá pra entrar, que é pública, bem tranquilo também, eu aproveitei bastante essa parte. E dá pra caminhar, enfim, você também pode fazer aquele mesmo esquema de ficar no hotel mais em conta e contratar o day use dos hotéis que ficam na beira da praia. E é uma vibe um pouquinho mais diferente, como eu comentei, né? Cancún tem aquele agito, compras.
E já Playa del Carmen é um pouco mais tranquilo, mas tem muito barzinho. Eu achei muito gostoso porque tem esses barzinhos que ficam na frente da avenida, então você pode ficar olhando o movimento, eles são todos bem decorados, são experiências únicas, né? Fora que a comida também é sempre uma delícia nesses lugares, que você experimenta coisas novas. Eu super recomendo Playa del Carmen por conta disso tudo que eu falei. Bom, agora chegou a hora de falar sobre Tulum. Bom, Tulum é um dos lugares mais paradisíacos, mais mágicos que eu já fui na minha vida, com toda a certeza. Vocês vão ver que eu vou falar de Tulum de um jeito apaixonado aqui, porque foi, sim, a surpresa da minha viagem inteira. Só, né, a título de curiosidade, eu fiquei nos 3 lugares. Eu fiquei em Tulum, Cancún e Playa del Carmen, um pouquinho em cada um, para eu sentir a experiência completa dessa viagem. Tanto eu quanto os meus amigos, o Henrique também, a gente amou Tulum, porque é realmente sensacional. Lá passa um ar, assim, de um lugar muito zen, pé na areia, conexão com a natureza. Então você sai de lá energizado, assim, você sente aquela coisa, esse contato mais próximo com a natureza. É sem dúvidas um lugar muito paradisíaco que vale muito a visita. Então, se você já é do estilo mais tranquilo, não curte aquele agito, né? É um pouco mais zen, gosta de meditar de repente, né? Gosta de exercícios físicos, esse contato com a natureza, Tulum é pra você. Inclusive, Tulum bombou muito, assim, principalmente por causa da internet, que muitos famosos começaram a ir pra lá, tanto a Flávia Pavanelli, né, essas blogueiras, quanto alguns artistas famosos também, e eles postavam as fotos e a gente ficava babando, né? Então, quando eu vi pela primeira vez, foi através de alguma blogueira que postou e eu falei, meu Deus, eu quero conhecer esse lugar. Depois, quando eu fui descobrir que era bem pertinho de Cancún, eu falei, não, eu tenho que ir pra lá quando a gente for pra lá, vamos ter que unir o útil ao agradável. Então, inclusive, foi um fator determinante da nossa viagem, assim, porque eu falei, não, eu vou unir o útil ao agradável, eu vou conhecer vários lugares incríveis em uma viagem só. Eu super indico Tulum pra você que tem esse estilo mais tranquilo. Diferente de Cancún, né? Vocês conseguem ver que é bem extremo um lugar do outro. Um é agito, glamour, compras, o outro é tranquilidade, contato com a natureza, tudo mais zen. Então, vocês conseguem ver que cada lugar dá pra vocês tirarem, né, uma conclusão e ter um parâmetro do que vale a pena. Uma coisa que eu preciso ressaltar, que é bem importante, que não é só porque é zen que é barato, gente, tá? Tulum também costuma ter os preços bem caros, inclusive porque tem essa exclusividade toda, né? O acesso para chegar lá é mais difícil, então tem toda uma situação. E uma curiosidade bem engraçada é que Tulum, por ter essa conexão com a natureza e ser tudo muito preservado, eles têm uma situação bem engraçada. À noite, todos os hotéis que ficam na zona hoteleira, que são beira-praia, né? Beira da praia, precisam apagar a energia para preservar a natureza do local, para os animais não sofrerem nenhuma alteração com a luz ambiente. Então eu acho isso tão legal, sabe? É uma coisa assim que realmente é pensada para você ter uma conexão com a natureza sem interferir, né? Sem essa hipocrisia da interferência humana. Eu acho muito legal. Um dos pontos altos de Tulum, sem dúvida, são os cenotes. Se você não sabe o que é, eles são como se fossem uma espécie de cavernas, tá? E em que as águas dentro são extremamente cristalinas, mais do que as águas do mar lá do Caribe, tá? É realmente cristalina mesmo, você consegue ver o fundo dos lugares. Fora que os lugares têm uma conotação, assim, uma simbologia, é mágico. É só indo lá pra vocês entenderem o que eu tô falando. Vocês podem mergulhar nesses lugares. Parece que você tá assim em cenas do filme do Avatar, sabe? É muito, muito lindo mesmo. E a maioria dos cenotes ficam na região de Tulum, então muitas vezes você vai ficar hospedado em Cancún, mas vai ter que passar por Tulum, porque você vai acabar indo em algum cenote. Então, se você quer ter esse contato com a natureza e ir em vários, de repente ficar em Tulum é legal pra você também por isso, tá? Que você fica mais perto da maioria deles. Realmente tem muitos lá. Outra coisa legal de Tulum também é que tudo lá é feito parece que pra você tirar foto. É tudo muito instagramável. É tudo muito bonitinho, as construções, os próprios hotéis constroem cantinhos pra você ficar olhando admirado. E eu, assim, gente, eu posso falar pra vocês, eu tive, assim, foi a surpresa da viagem pra mim, o hotel que a gente ficou. Claro, eu não fiquei em nenhum hotel de luxo, mas a gente fez questão, eu e os meus amigos, né, em ficar em um hotel que tivesse essa experiência de Tulum. O nosso hotel é o Diamante K, eu vou super deixar a recomendação aqui pra vocês, porque, gente, foi, assim, apaixonante. Quando a gente chegou lá, a gente ficou maravilhado, sabe? O hotel é realmente lindo, ele tem uma praia paradisíaca à disposição na sua frente. O nosso quarto, a gente abria a porta e dava de frente pro mar, com aqueles bangalôs.
A gente viu o nascer do sol mais lindo da nossa vida lá. Então, assim, eu realmente deixo a recomendação porque Tulum é muito mágico. E se você souber escolher um hotel legal, ver bem a questão do custo-benefício, claro, mas é muito válido. Inclusive, lá em Tulum também tem hotéis grandes, daqueles que nem tem em Cancún. Mas se você for para Tulum, eu super indico pegar uma experiência desses hotéis que tem mais estilo pé na areia, justamente porque essa é a vibe do lugar, né? Não vale a pena você pegar um hotel que seja uma mega construção, todo sério, pra ficar num lugar que o estilo dele é totalmente outro. Pelo menos eu penso assim, né? Pra mim, assim, Tulum foi fechar com chave de ouro a nossa viagem, sabe? Eu amei muito a viagem e super, super, super recomendo. Uma curiosidade bem legal, lá em Tulum tem um hotel muito famoso chamado Azulik. Esse hotel, ele é o hotel que eu já ouvi falar com os preços mais caros da vida, assim, ele é realmente para quem pode pagar. Como ele tem esses valores super, super caros, quando eu tava pesquisando para ir para lá, eu fiquei super curiosa, porque eu queria saber desse hotel, eu queria ver, né? Cheguei até a cotar, dei super risada quando eu vi os preços, mas eu sei que dá para você fazer visita na parte interior dele. Ele tem restaurante lá dentro, e ele tem também um museu e uma lojinha, se eu não me engano. Então você pode pagar para visitar as áreas internas dele. Então é super legal, né? Você não pode visitar, claro, todos os ambientes, porque ele é super exclusivo e tem esse valor super alto. Mas você pode fazer tranquilamente um passeio, de repente até jantar uma noite. Por ser tão diferente, ter uma construção tão fora do comum, eu acho que ele acabou virando um ponto turístico, então fica aí também a dica para quem quiser conhecer. E outra coisa legal também é que lá em Tulum tem uma praia que é pública e nessa praia pública ficam as ruínas maias. Dá para você pagar, é super tranquilo o valor para você fazer turismo nessas ruínas, você conhece as ruínas, né, um pouquinho, vê como que elas são. E elas são de frente pro mar, então é muito legal porque você consegue ver duas coisas tão incríveis, que é o Mar do Caribe e as ruínas, uma em frente da outra, é super legal. Fica também a minha recomendação nesse passeio. Bom, e agora que você já começou a entender um pouquinho como é que funciona, né? Tem Tulum, tem Playa del Carmen, tem Cancún, aonde você vai ficar, né? De repente você faz que nem eu, fica um pouquinho em cada um, ou de repente vai para um lugar só, percebeu que um deles é mais teu estilo, não tem problema, defina isso antes, mas agora chegou a hora de eu falar das atrações que tem em todas essas áreas, tá? São lugares que dá pra você ir tranquilamente estando em qualquer um desses 3 pontos, tá? Alguns são um pouco mais perto, alguns são um pouco mais longe, mas são atrações que eu considero assim incríveis, que de repente vale a pena você reservar um tempinho pra fazer. Começando pelo símbolo maia, a famosa Chichén Itzá. Esse nome, né, engraçado, Chichén Itzá, ele é nada mais do que as ruínas que ficaram de uma grande cidade maia do período clássico. Período clássico? Sim, período clássico. Sim, é muito antigo, é muito mágico. Eu acabei não indo até lá, tá? Porque a gente já ficou em Tulum, que também tinham ruínas. Eu pensei, eu vou ver as ruínas de Tulum, já que eu vou estar lá. Acabei não indo nesse passeio, porque era um pouquinho fora de mão pra mim. Mas muita gente que eu conheço fala de lá, fala que é realmente mágico e que é um passeio incrível, tá? Muitas empresas oferecem o pacote de ir a Chichén Itzá e já passar por alguns cenotes no mesmo passeio. É um passeio de um dia inteiro. Então, de repente, vale a pena você ir atrás desses pacotes turísticos e fazer esse passeio num dia só. Super legal. Você conhece um pouquinho, né? Eles narram durante o caminho inteiro sobre cada pontinho, explicam um pouco sobre como foi, né, esse período, o que eles faziam. Então, é bem legal. Acho que para você que curte história e quer sentir essa magia um pouco do que era, né, o povo maia, acho que vale muito a pena esse passeio. Agora eu vou falar sobre os cenotes, né? Como eu comentei pra vocês, eu fiquei apaixonada por eles quando eu fui. E você sente uma coisa, eu não sei explicar, é uma magia de estar nesses lugares. E reza a lenda que foram os meteoros há milhares de anos atrás que formaram essas grandes cavidades, né? São como se fossem umas espécies de cavernas, como eu comentei, e tem essas águas cristalinas que passam por baixo, então é um lugar muito mágico, é lindo, visualmente falando, é muito mágico, parece que você realmente está numa cena de um filme de ficção, assim, porque é muito diferente do que a gente está acostumado a ver aqui, né? As águas dos cenotes costumam ser bem geladas, tá? Já deixo aqui de antemão avisado para vocês, não importa o calor que esteja, elas são águas frias, então de repente usar aquelas roupinhas térmicas se você tem muito frio, né? Se prepara bem para você não morrer de frio quando for. Mas é tão mágico que quando você acostuma, entra, você para até de lembrar que tá frio, sabe? Porque é realmente muito bonito lá. Mas quais que eu fui? Eu fui no Gran Cenote, que é um bem grande, né? Como o nome diz, ele é bem conhecido. E no Cenote dos Orros, que são uns dos mais conhecidos que tem por lá. Eles eram maravilhosos, como eu falei.
E assim, realmente é uma experiência muito mágica. Esses dois eram bem perto, inclusive por isso que eu fui nesses dois, tá? Então, não perdi muito tempo de um dia de passeio para fazer isso, porque eu consegui ir nos dois no mesmo dia. Tem isso também, você tem que ver qual que dá para você encaixar, né, no teu passeio e cuidar com uma coisa que é muito importante. Primeiro, horário, tá? Porque dependendo de algumas excursões fica muito cheio e vira aquela coisa de expectativa e realidade, sabe? Então tem que cuidar um pouco com isso. Você olha aquelas referências de imagem, né, que os fotógrafos postam, tudo vazio, lindo, mas chega lá, na verdade, tá cheio de gente, tem que disputar lugar para tirar uma foto. Então cuidado com os horários que você for, dá uma pesquisada em qual horário é melhor. E também com a questão da luz, tá? Tem alguns deles que a luz entra e a luz é que faz a magia para você poder fazer a foto. Se tiver escuro, além de perigoso, não é tão legal, tá? Às vezes não vai ter o efeito visual que você esperava. Então, cuide bem com isso, vá cedo, pesquise os horários e encontre o cenote do seu coração para visitar. Mas não deixe de ir num cenote, com certeza você vai amar. Agora eu vou falar sobre uma atração muito gostosa que quando você chegar em Cancún, você já desde o aeroporto até todo o caminho para o seu hotel, você vai ouvir falar nesse parque, tá? Que é como se fosse a espécie de Disney ecológica do México, que são a linha de parques da Xcaret, ou Xcaret, Xcaret, não sei bem como fala, mas é uma linha inteira. Eles têm vários parques, tá? Mas a marca principal é o Xcaret, que é o parque principal deles, tá? São parques que têm como intuito mostrar um pouco da cultura local, mostrar também um pouco sobre como foi a vida dos maias, mas todos eles em volta de muita natureza e muitas atrações gostosas para fazer, tá? Eu, assim, para mim também foi uma surpresa da viagem, eu pesquisei muito antes de ir, sabia que ia ser legal, mas só estando lá para você sentir como é gostoso fazer esses passeios. Então eu vou citar os principais, né, da linha de dentro dessa marca, a Xcaret, quais eu achei mais legais, porque são vários, mas esses aqui são os que eu separei para eu ir e que eu considerei assim, os mais legais. O próprio Xcaret, que é como o nome carrega, né, do parque inteiro, da linha do parque, é o que é mais famoso. Ele é um parque mais legal para você fazer em família, assim, ele tem menos atrações radicais, tá? Ele funciona no serviço de all inclusive, então aí ó, também, se você por acaso pegar um hotel que não tem serviço do all inclusive, não tem problema, porque você vai passar o dia inteiro nesse parque, você tem que ir lá para o passeio bem cedo, chega muito cedo mesmo. Eu lembro que no hotel a gente foi pego às 7 e pouco da manhã, então assim, você vai bem cedo para encontrar o pessoal, eles te buscam de excursão, te levam até o parque e você passa o dia inteirinho lá. Então você tem tudo incluído, tá? Alimentação, tanto bebida quanto comida, tá? Alguns deles não oferecem bebida alcoólica, mas eu já vou chegar lá. E, enfim, comida, gente, quando eu falo comida inclusa, não é qualquer coisa, não. É, tipo, milhões de opções de comida mesmo, assim, as melhores comidas que você vai ter comida na sua vida. Tem muita opção, muita mesmo. Então, é uma aventura porque você vai ver a natureza, vai comer bem, vai beber bem, vai ver bastante coisa bonita, vai, enfim, conhecer cultura. É um passeio incrível. Ele não tem um valor barato, tá? Os pacotes começam a partir de $100, tá? Pra passar esse dia nesse lugar, por pessoa. Mas assim, vale cada centavo. Sem brincadeira, eu recomendo muito você escolher pelo menos um desses todos que eu vou citar pra fazer. Claro, fazer todos vai sair bem caro, mas isso vai do seu bolso, das suas possibilidades e do teu tempo também. Então, se você tiver oportunidade, faça pelo menos um, de acordo com o seu gosto. O segundo deles, que eu também fui e amei, é o Xel-Há. O Xel-Há, ele é bem parecido com a proposta do Xcaret, mas ele é um pouco menos visual no sentido de passeio, assim, tipo, ele é mais pra você sentir a aventura. Tem um pouquinho de tirolesa, ele tem um pouco de rios também com correnteza pra você ir com boias. Ele tem um tobogã enorme, muito, muito grande pra você descer, que é super divertido. Ele tem algumas trilhas também para você se aventurar e é super legal. Quando eu fui, foi uma sensação muito engraçada, até vou contar, abrir o jogo aqui pra vocês, porque quando eu fui, eu falei com os meus amigos, a gente tem que, eu sei que esse pode beber, então vamos beber, mas não vamos beber muito não, né? Pra não perder a linha lá e poder se divertir bem no parque. E o que aconteceu? A gente chegou lá e tava muito frio nesse dia, não sei o que aconteceu, caiu a temperatura. Eu falei, ferrou, né? Vou ter que passar o dia inteiro de roupa de biquíni, né? Porque você vai com roupa de praia e com tudo cheio de água. Como é que eu vou aguentar? Então a gente foi lá, tomou café da manhã com tudo incluso. E daí a gente falou, vamos beber um pouquinho pra esquentar. E daí vai numa, vai noutra, a gente acabou se divertindo muito, gente. Foi muito engraçado, a gente tava muito risada porque a gente ficou tudo alegrinho, ia nos brinquedos, claro, tudo se cuidando, né? Mas, assim, foi muito engraçado. Foi uma
surpresa também na viagem, porque a gente se divertiu horrores, deu altas risadas e pôde, assim, aproveitar todos os cantinhos, assim, e se aqueceu podendo, né, dar as bebidinhas. E foi muito divertido. Recomendo muito também esse passeio. As fotos também ficaram super legais. Quando você vai num cantinho, você percebe que você achou que já viu tudo, vai para outro lugar, você descobre que tem um outro cantinho para você ir. Tudo com aquelas águas deliciosas. E um detalhe, gente, não é nada construído assim, tipo, aquelas águas, elas não são de mentira, elas são águas naturais mesmo. Então, é um plus, assim, porque você tá no lugar, claro, tem a construção do parque em si para deixar tudo bonitinho, mas ele é muito, muito, muito voltado para essa questão da natureza. Então, é muito legal. E o último parque que eu recomendo muito também, que eu me diverti horrores, arrisco dizer que foi o que eu mais me diverti, foi o Explore, que também é da mesma linha, né, desses todos que eu citei, e ele é um pouco mais de aventura. No Explore é proibido daí a venda de bebida alcoólica, porque ele é voltado realmente aí para aventura e os brinquedos são mais radicais, então por segurança nada de bebida alcoólica, mas é o all inclusive da parte alimentar, né, e com drinks que não sejam alcoólicos, então soft drinks, né, refri, água, enfim, tudo incluso, e a parte da alimentação. Gente, primeiro, né, a comida, já chega lá, um café da manhã incrível, sensacional. E aí começa a diversão. Gente, tem várias tirolesas. Você pode começar pelas mais tranquilinhas e depois vai subindo. E tem umas muito altas mesmo, assim, de dar frio na barriga. Eu fiz uma bem alta, que fica no lugar mais alto. E assim, eu desci super, super, super empolgada, com um pouquinho de medo, mas foi muito divertido. Tem uns carrinhos que você pode pegar e andar por dentro de cavernas, fazer trajetos, é muito divertido, você realmente pode dirigir os carrinhos, independente se você tem carteira ou não, porque ele fica dentro do parque, então você pode fazer, não tem problema. É só cuidar um pouco com a direção, né, pegar ali o jeito da coisa e fazer as rotas, é bem legal, você pode passar por dentro da água, enfim, é aventura mesmo. Tem também alguns passeios por dentro das grutas. Você pode ir como se fosse uma prancha, tem um que é tipo um botezinho. Então, assim, tem muita coisa legal pra fazer mesmo. Esse parque você passa o dia inteiro, parece que você ainda não vai dar tempo de você terminar tudo, de tanta coisa legal que tem pra fazer. E vale, assim, cada atração eu aproveitei muito mesmo. A mesma coisa aqui, as águas são um pouquinho frias, tá? Por serem águas naturais, mas você bota aquela roupa, começa a andar de um lado pro outro e você vai se aquecendo, então é bem tranquilo. Se tiver um dia quente, ótimo, porque aí você se refresca. E é tudo muito visualmente maravilhoso nesse parque, tá? Tanto esse quanto todos os outros que eu falei, cada cuidado, cada detalhe que o pessoal dessa linha do Skyret tem com os parques deles é muito bem feito, assim, até a lixeira do banheiro é bem feita para combinar com o ambiente. Então, assim, é tudo muito, muito legal e, como eu falei, não é barato, mas vale a experiência. Então, se puder escolher pelo menos um deles para você aproveitar, porque realmente é uma experiência incrível. E agora falando então das ilhas, né, que eu comentei com vocês que tem duas ilhas que são bem legais. Em frente à Playa del Carmen nós temos a ilha de Cozumel, que é uma ilha muito grande, tá? Não é uma ilha pequenininha não. Essa ilha inclusive tem outros hotéis lá dentro dela, tá? Se você quiser até ver um pouquinho mais sobre isso, entre um pouco mais para saber sobre Cozumel. A ilha de Cozumel é um paraíso também, como eu comentei, ela é um lugar muito cotado para as pessoas fazerem mergulho, surf, porque tem uma água boa para isso, tem muito vida marinha, então é um lugar muito bom para isso. Lá você pode locar uns carrinhos de golfe para fazer passeio por dentro, para aproveitar um pouco mais seu tempo, né? Como ela é uma ilha grande, às vezes vale a pena fazer esse passeio por lá com esses carrinhos de golfe. É uma coisa super comum de lá e é super divertido, né? Uma coisa diferente um pouco do que a gente está acostumado. Então pode ser que além de você usar para se locomover, você ainda se divirta bastante com isso. É muito legal. Lá também tem bastante barzinho, hotéis para você contratar para ficar na beira da praia. Então também mais uma possibilidade de passeio. E a gente tem também a Isla Mujeres, que fica de frente para Cancún, bem pertinho de Cancún, que é uma ilha um pouco menor, também maravilhosa, tá? Com vários restaurantes para você ficar ali na beira da praia, comer bem. Água extremamente cristalina, inclusive arrisco a dizer que de todos os lugares que eu fui, ali era onde tinha a água mais cristalina de todas mesmo. Também tem alguns hotéis ali na beira da ilha. E você pode fazer um passeio de um dia só, também acredito que em meio de um dia você consiga fazer tudo ali. Também tem esse esquema de alugar os carrinhos de golfe, passear, também é super legal. Enfim, aí você garante que viu tudo, né? A Isla Mujeres é um pouquinho menor, tá? Não é que nem Cozumel, que é realmente enorme. É um pouquinho menor, então você consegue fazer a visita dela um pouquinho mais rápido. Também é muito fofo, tem vários barzinhos, várias lojinhas, lugares para comprar souvenir também super em conta.
também vale muito esse passeio. Quanto tempo será que é bom ficar numa viagem quando você vai para Cancún? Bom, isso é muito relativo, claro, cada casal é único, cada um sabe das suas possibilidades, né, de quanto tempo tem de férias, mas uma coisa é claro, tem muita coisa para fazer lá, tem muita coisa. Então, no mínimo, do mínimo, eu indicaria 7 dias para você aproveitar tudo sem correria, tá? Para fazer uma viagem tranquila, gostosa. Menos que isso fica muito corrido ou você acaba não conhecendo muita coisa. E como eu digo, né, eu gosto do custo-benefício. Uma vez que você já está lá, é bom que você consiga aproveitar tudo que o local tem para te oferecer. Então, quanto mais dias você ficar, com certeza você vai aumentando, né, essa bagagem. Você vai conseguindo ver mais coisas. Claro, o preço também vai aumentando, mas você pode, às vezes, de repente, fazer uma jogadinha, né? Eu quando viajei, fiz isso. Eu fiquei alguns dias numa cidade, tive uma experiência, daí optei por um hotel um pouco melhor na outra e para finalizar fiquei num lugar mais simples para, né, só aproveitar os últimos momentos. Eu gosto de fazer isso, às vezes ficar no hotel por um período e trocar para outro, tá? É uma dica que eu dou para vocês que de repente pode ajudar aí a bater um custo sem perder, né, uma quantidade de dias que você pode aproveitar. Então é isso, eu espero que eu tenha te ajudado a esclarecer todas as suas dúvidas sobre Cancún. É claro, né, lá tem muita coisa para fazer, muito mais até do que eu citei, mas eu acho que eu citei as principais atrações, né, e as principais dúvidas aí que você pode ter tido. Espero que realmente tenha aflorado sua cabeça para decidir de uma vez por todas qual estilo de viagem você vai fazer e qual das opções você vai escolher. É isso, a gente se vê no próximo vídeo. Se você ficou com alguma dúvida, me escreve aqui embaixo, ou se quiser me fazer uma sugestão para um próximo tema, algum lugar que você queira conhecer, me escreve aqui também e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!